todos. Que a doce paz de Jesus permaneça em nossos corações sempre. Nós vamos primeiro fazer uma prece, antes de começar a entrar no tema da noite de hoje. E eu gostaria que todos vocês me acompanhassem. Então vamos cerrando os nossos olhos e vamos nos ligando com a espiritualidade maior. Vamos nos conectando com os nossos mentores, os nossos benfeitores de luz. E vamos visualizando a doce figura de Jesus, que com certeza está aqui entre nós. Amado Mestre Jesus, Divino Amigo, aqui estamos novamente reunidos em Teu nome, Senhor. Te pedimos que permaneça conosco, nos orientando, nos dando toda a sustentação que necessitamos para podermos levar daqui, na noite de hoje, tudo aquilo que for do nosso merecimento e que nós possamos, Senhor, sair daqui bem melhores do que aqui adentramos. E para dar início aos nossos trabalhos, nós vamos rezando a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a todos aqueles que nos têm ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, pois só vós é o reino, o poder e a glória, para todos sempre, e que assim seja, graças a Deus. Em nome de Jesus estão abertos, então, os nossos trabalhos. Para quem ainda não me conhece, o meu nome é Nilda, vocês me vêem por aqui, né? No passe, na cromo, nos eventos. Mas o meu nome é Nilda. Eu estou na casa há bastante tempo, desde lá da Austrália. E nós, graças a Deus, estamos realizando um trabalho muito bom. E temos, assim, muita alegria de estar recebendo todos vocês sempre. É com muito amor que nós os recebemos. E hoje eu trouxe para a gente refletir em torno de uma obra muito importante, mas que fica esquecida nas bibliotecas espíritas, porque ela não é muito divulgada, principalmente aqui em Minas, porque em São Paulo ela é, e eu estudei lá, na Federação Espírita do Estado de São Paulo. Então a obra se chama Voltei. É uma obra psicografada pelo Chico, né? Chico Xavier, e é assinado por Irmão Jacó. Então, Irmão Jacó é um pseudônimo, né? Que era muito comum. Quando começaram as psicografias do Chico, as pessoas se apresentavam com o nome, sem problema nenhum. Até que o Chico teve um problema com a família de Humberto de Campos, né? Que queria cobrar do Chico direitos autorais. E, a partir daí, Humberto de Campos passou a
assinar como irmão X, né? Então, por muito cuidado e orientação espiritual, essa obra foi assinada por irmão Jacó, que é o pseudônimo de Frederico Figner, né? Frederico Figner, ou Fred, ele foi um grande empresário, muito conhecido, porque ele era dono de indústria fonográfica do Rio de Janeiro, a Odeon. Então, por ele ser tão conhecido, principalmente no meio artístico, né? Ele preferiu ficar no anonimato, que foi aconselhado pelo Bittencourt Sampaio. E nós vamos ainda falar com vocês que todos os nomes que nós vamos referir aqui, com exceção de Dr. Bezerra, são todos pseudônimos. Todos, pelo mesmo cuidado. E Frederico Figner era judeu, europeu, e teve que sair de casa muito cedo, porque a família estava passando por sérios problemas financeiros. Ele saiu de casa aos 12 anos. Da Europa, ele foi para os Estados Unidos. Ele era de Boêmia, nascido em Boêmia. E nos Estados Unidos, ele conheceu os primeiros ensaios fonográficos. Ele comprou uma máquina que estava sendo ainda inventada e começou a usar essa máquina gravando coisas. Mas ele não permaneceu muito tempo nos Estados Unidos. Com 15 anos, ele já ia para o México. 15 anos, gente. E já ganhando dinheiro para sustentar a família. Do México para a Argentina. Tá chegando, né? Da Argentina, Rio de Janeiro. E foi aí que ele começou a sua história. No Rio de Janeiro, trabalhava, casou muito cedo e ele sempre tinha notícias sobre o espiritismo, porque a FEB ficava no Rio de Janeiro, era a nossa capital. E sempre chegava a ele notícias sobre espiritismo, mas ele não dava muita bola, não. Daí, passado um tempo, na sua indústria, um de seus funcionários ficou muito doente. E essa mesma pessoa que trazia essas informações acerca do espiritismo, pediu que o levasse até o centro, lá na federação, na FEB. Ele levou e foi psicografada uma receita para esse funcionário dele. E o funcionário foi curado. Receita de Dr. Bezerra de Menezes. Ele ficou impressionado, né? Ele ficou muito impressionado e quis ir conhecer. Mas o que seria isso? Esses milagres. E ele chegou até a FEB
e gostou muito de tudo que ele estava vendo. E começou a se interessar pelas obras. E começou a trabalhar na casa. E foi um entusiasta. Então, uma particularidade desta obra é que ela é nos enviada por um espírito espírita para nós espíritas. Por isso ela é tão importante no nosso meio, né? Ele se tornou espírita. E como ele vivia envolvido com a sua indústria, e cada dia crescia mais, e ele ficava cada vez mais rico, e foi, ele sentiu a necessidade para continuar trabalhando na FEB, levantava às 5 horas da manhã, e ia para lá ajudar nas psicografias das receitas, para depois trabalhar no passe. Mas trabalhava. E todo o dinheiro que ele ganhou foi honesto. Era um homem de bem. Era um homem muito caridoso, generoso. E o tempo foi passando, ele foi começando a ter notícias dos outros confrades que trabalhavam com ele e que já partiram para a pátria espiritual e que estavam muito bem na pátria espiritual. Todos muito iluminados, todos continuavam a tarefa, todos deslumbrantes, e ele sentia assim uma certa vontade de até partir para lá para ver como que ele seria na pátria espiritual. Bom, ele nasceu em 1866 e ele desencarnou em 1947, 81 anos. Viveu bastante, né, naquela época. Então, quando ele desencarnou, ele esperava que o desencarne dele seria muito leve, que ele já sairia do corpo e começaria a levitar, né? Será que a gente também pensa assim? E já começaria a se comunicar, e já começaria a levar uma vida muito tranquila, porque ele sabia tudo em torno do desencarne, nada era mistério. Só que ele teve assim uma certa surpresa. Quando ele desencarnou, começa lá no capítulo 1, e ele vai nos narrando o seu desencarne até o capítulo 5. Essa obra tem 20 capítulos, só para ele se desprender do corpo. Muito difícil. Ele caía numa confusão, não sabia se estava encarnado, se estava desencarnado, tudo parecia sombra, e ele começou a entrar num estado muito inquietante. Até que apareceu para ele visualizou, porque já estava lá, né, a sua filha, Marta, que passou a ser um anjo na sua vida. E ele, quando viu a filha iluminada, pensou: opa, vou me dar bem, né, gente? Mas não foi isso que aconteceu. A filha, tentando ampará-lo, tentando tranquilizá-lo, esperou a chegada de Dr. Bezerra de Menezes, que já vinha para levá-lo numa caravana. Ele não ia sair levitando,
Ele teria que ir por meio de uma caravana. Mas tudo bem. Quando ele entrou na caravana, existiam muitos espíritos. E ele olhava em torno de todos os espíritos e ele notou a presença de uma senhora ilustre e desconhecida, muito simples, que tinha muita luz. Somente ela, mais ninguém, inclusive ele. Ele sentiu inveja. E a filha chamou a atenção dele. Não, não podemos. E ele falou, meu Deus, estou com inveja. Né? Eu tenho sentido inveja. Tá bom. E aí vai transcorrendo muita coisa nessa partida. Doutor Bezerra, muito paciente. Gente, ele é um paizão, né? Nossa. Doutor Bezerra, pensou a gente desencarnar e ver na caravana? A gente fica mais animado, não é? Então, vão acontecendo episódios durante essa viagem e ele vai se entristecendo. Aquele entusiasmo foi se perdendo e ele já começou a sentir certa preocupação. Daí, quando ele chega na espiritualidade, gente, eu estou pulando muita coisa, né? Porque eu só tenho meia hora, viu? Essa obra aí é detalhada, muito minuciosa, muito boa de ler, sabe? Eu estou pulando para ver se dá tempo. Mas, quando ele chega na espiritualidade, a Marta, sua filha, que estava agora revertendo a situação, parecia mais uma mãe. Pegava ele pela mão, com muito carinho, com muito cuidado, levou ele até uma residência que ela já tinha mérito de possuir, né? Lá nas obras de André Luiz a gente sabe que quanto mais a gente trabalha, daqui, enquanto encarnados, começamos a ganhar bônus horas. Depois que nós desencarnamos, continuamos trabalhando, ganhando bônus horas, para adquirir casas. Lá também tem. Diferente, mas tem. E a Marta já tinha uma residência para acolher o pai, né? Então ele não estava tão mal assim, não. Uma filha que já tinha bastante bônus horas, presença de doutor Bezerra sempre. Até que não estava tão ruim assim. E lá na espiritualidade, a Marta foi mostrar para ele como que era aquela colônia, onde ela trabalhava, mas sempre pegando na mãozinha do pai. Vamos, papai, que eu vou te mostrar. A Marta trabalhava no Instituto de Educação, que ampara as crianças que desencarnam. E daí o nosso coração se enche de júbilo, porque nós sabemos que as nossas crianças, quando partem, elas são muito amparadas na espiritualidade. Muito mais do que aqui, né, gente? Porque aqui a gente ainda vê elas no semáforo vendendo coisas, não é mesmo? Mas lá não. Todo cuidado com as crianças. E a Marta, olha, papai, como a gente trata os nossos pequenos. E muito amor, né, gente? Porque o que manda é o amor. É os ensinamentos de Jesus. Tá bom. Daí, certo dia, ele recebe a visita de um ex-colega daqui da FEB. E ele já estava muito com vergonha,
porque ele não tinha luz, ele era só sombra, e ele queria esconder. Mas não, papai, vem te visitar. E aí chega um, chega outro, né, gente? Todas aquelas nomes que nós conhecemos, né? Batuíra, Bittencourt, Caibachutel, só fera, só dinossauro, né? E todos que vinham visitá-lo lhe ofuscavam as vistas de tanta luz. E ele foi ficando cada dia mais constrangido e foi perdendo a graça por tudo aquilo. Mas tem um parêntese: todos eles que os visitavam tinham o maior respeito por ele, o maior carinho por ele, né? Porque o espírito evoluído não julga o outro. Pelo contrário, ampara, principalmente quando ele está numa saia justa. Não é? Mas será que nós já agimos assim? Pois é. Então, à medida que o tempo foi passando, ele foi ficando muito intrigado. E ele quis assim, não, eu vou corrigir tudo isso, porque ele sabia que ele tinha errado em alguma coisa. Gente, para vocês terem uma ideia, ele doou para o Chico Xavier tanto dinheiro em vida, que deu para reformar toda a gráfica da FEB, modernizar. E o resto o Chico devolveu para as filhas dele. Então ele era generoso, ele não era ruim. Mas aonde que estava então o problema com o nosso amigo, né? Com o nosso Frederico, o irmão Jacó? Então, à medida que ele ia conhecendo a colônia espiritual, ele ia sendo testado por obsessores que o encontravam e o reconheciam. Porque uma coisa é você trabalhar aqui na mediúnica como dialogador. Você tem todo um amparo espiritual, você tem seus colegas de sustentação, e você vai conversar com o espírito, ele não fica tão violento assim. E em 5 minutos você acha que até doutrinou o espírito? Você acha. Ele desiste. Mas ele não foi doutrinado, gente. A gente não pode se esquecer disso. Então aquele espírito que ele falava, ô meu irmão, né? Não é assim que a gente doutrina? Ô meu irmão, pense em Jesus. Não vinga não. Olha, você é irmão dele, esquece isso, é assim, né? Esses espíritos falavam com ele da mesma forma. Uai, Jacó, cadê sua luz? Cadê sua luz, Jacó? Você não era tão bonzinho? Você não era o queridinho lá da FEB? Você não era o grande empresário do Rio de Janeiro? Cadê a sua luz, Jacó? E ele ficava muito incomodado. E ele foi assim, fazendo muito exame de consciência para tentar reparar o que ele não conseguiria em vida. Gente, será que a gente vai precisar desencarnar para olhar para a nossa consciência, para começar a modificar a nossa vida? Será? E ficar nessa saia justa na espiritualidade? Bom, daí, um certo dia, ele caminhando,
trabalhando, gente. Ele continuou trabalhando lá. A filha levava o Tom Bezerra, os amigos. Ele estava em várias tarefas. Ele só não se sentia à vontade, por causa que ele vivia escondendo. Ele estava com muita vergonha. E aí, apareceram uns padres. E ele quis esconder. Mas os padres, no número de 7, falou: não, Jacó, vem aqui, vamos conversar. Por quê? Porque ele era um perseguidor da Igreja Católica. Entendeu? Porque espírita acha que a única religião que vai levar para um plano melhor é o espírita. Ah, não, eu sou espírita, eu faço sopa, eu trabalho na campanha do quilo, eu faço isso, eu faço aquilo, eu já tenho luz, eu já sou espírito iluminado. E a gente começa a olhar as outras religiões assim com certo desdém, né? Coitado, né? Mas não. Quando a gente chega do outro lado, está todo mundo misturado. Não existe esquerda, direita, católico, protestante, espírita, não. Lá não existe Flamengo, Botafogo, Cruzeiro, Atlético, não existe. Lá existe espírito puro e espírito não tão puro. É assim. Pode ser católico, bandista, qualquer um, pelos méritos. Cresceu, iluminou-se, fez por onde. É assim que é visto. Aquela mulher lá na caravana, ele falava: meu Deus, nunca vi falar. Tinha luz, a única. E ele tão famoso, tão rico, tão poderoso, não tinha, né? Então, esses padres quiseram agora ter uma DR com ele. Ele, ai meu Deus, é hoje. Ô Jacó, vamos bater um papo? E ele encarou. E esses padres, né, começaram a falar um monte de desaforo para ele. Um monte. Mas provocando. Mas pensa. Falava do espiritismo. Falava da família dele, as pessoas mais queridas da vida dele. E provocava. E provocava. E provocava. E ele orava. E ele não revidava mais. Não era mais aquela pessoa que ficava caçando briga, que ficava caçando encrenca, porque não é da minha turma, eu não amo. Eu só amo se for da minha turma. Não é espírita? Então não precisa nem vir chegar perto de mim, né? Porque é assim que a gente se comporta. Mas o Jacó preferiu calar, aguentou todos os insultos, aguentou com serenidade tudo que ele ouvia. E sabe o que ele fazia? Ele vibrava amor. Em consciência ele pedia perdão. Ele se arrependera muito de tudo. Ele não era a mesma pessoa. Brigar por religião para quê? A ficha caindo, ó. Para quê? Tanto tempo perdido. E nós fazemos isso na família, hein? Nós fazemos isso dentro da família, com pessoa que nós amamos, né? A gente ainda não aprendeu
a usar aquela água que o Chico nos ensinou. Nos momentos que nós não tivermos bem, colocar aquela água na boca e segurar, para não sair ofendendo meio mundo, para não sair, sabe, destratando pessoas que no segundo seguinte a gente se arrepende. Nossa, acho que eu peguei pesado, mas já foi, já ofendeu, porque não pensa, porque revida, é de bate-pronto. Interessante que quando as pessoas procuravam o Chico e perguntavam assim: Chico, qual é o seu nome? Ele demorava para responder, não tinha pressa. Aí eu falava assim: hein, meu irmão, meu nome? Eu me chamo Francisco Cândido Xavier. Ah, o pessoal fala: por que tanto tempo, né? E assim ele agia diante de tudo na vida dele. Para tudo, gente. Nós temos que aprender a estar nesse lugar. Nós temos que aprender a contar antes de revidar. Não é? Mas naquela altura, Jacó já estava com muita sabedoria. Ele não revidou, ele não sentiu ódio. Não, olha. Pelo contrário, emanava amor. Sentia arrependimento? Sentia. Porque foram várias vezes que ele cruzou aquelas pessoas e teve com eles muitas discussões desnecessárias. Mas naquele instante, ele cerrou os olhos e orou para cada um. E orava, e orava, e chorava, e orava. Passado muito tempo, ele começou a perceber que existia muita luz ali em volta. E ele abriu os olhos e viu que aqueles padres já haviam se afastado. E ele pensou assim: nossa, será qual dos irmãos que veio me socorrer? Qual deles que está aqui comigo nesse instante? E apareceu Bittencourt. Gente, Bittencourt era o mais iluminado. Quando o Bittencourt, para vocês terem uma ideia, quando o Bittencourt foi visitá-lo pela primeira vez, ele não viu assim, chegando uma pessoa. Ele viu chegando uma estrela, uma faísca, uma estrela, que se materializou na frente dele e ele reconheceu. Era o Bittencourt, um confrade lá da febre, com as mesmas oportunidades que ele. E foi nesse instante que aparece Bittencourt Sampaio, e fala assim: Jacó, não, olha direito, essa luz está saindo de você. Ele falou: não, não pode. Meu Deus, não, está saindo de você, Jacó, pelos seus méritos, por tudo o que você já fez depois que aqui você chegou. E ele viu que ele estava irradiando luz. Ele, muito emocionado, pede a Bittencourt: Bittencourt, será que eu poderia levar essas notícias para os nossos irmãos lá da terra? E Bittencourt fala assim:
Calma, Jacó, calma. Já queria ser André Luiz. Já queria ser Emmanuel. E Bittencourt fala assim: calma, Jacó. Primeiro nós temos que encontrar um médium compatível com você. Um médium iluminado, né, gente? Porque o Chico foi. Por isso que ele recebeu essas obras. Depois, nós vamos arrumar coordenadores para as palavras que você irá enviar. Porque existe uma supervisão. Emmanuel sempre supervisionou o André Luiz. Pode ver. Emmanuel sempre foi. Nas obras de André Luiz ele esteve ali. E ele disse assim, Bittencourt: mas Jacó, você pode sim. A você será permitido mandar cartas para os nossos irmãos da terra. E foi arrumado. Emmanuel convocou André Luiz e eles supervisionaram essa obra. Para vocês terem uma ideia, ele desencarna em janeiro de 1947. Em fevereiro de 1948 é assinada essa obra. Foi rápido, não foi, gente? Ó, não perdeu tempo não, né? Olha para você ver, um ano. Então, o que a gente quer dizer para vocês é que nós devemos ler outras obras, além das obras de André Luiz e Emmanuel, né? Por quê? Essa obra é muito importante no meio espírita, principalmente para os trabalhadores de casas espíritas. Principalmente para não se equivocar. Quando vem para os trabalhos, será que vem com amor? Ou será que quer agradar o presidente? Será que quando está misturando a sopa, está emitindo amor na sopa? Porque o Jacó teve a oportunidade de estar desse lado na casa espírita e do outro lado na casa espírita. Ele ficava impressionado como era a confecção da sopa. Quantos espíritos presentes emanando amor, colocando remédio, como é no passe, visto do lado da espiritualidade, na cromo, em todos os trabalhos, né? Na faxina da casa. Nós não estamos sozinhos. A espiritualidade está sempre presente conosco, né? Que é uma bênção. Mas então, o livro, meu tabelinho, gente, ó, é esse. Essa é a obra. Aqui na casa, acho que nós temos uns 3 volumes dela, na nossa biblioteca. E aquele que se interessar para saber muito mais informação, porque eu dei uma pincelada aqui, pode pegar, ler, para se preparar, ainda aqui, encarnados, para não se decepcionar do outro lado. Eu agradeço a atenção de vocês, agradeço a caridade de me ouvir e desejo que cada um de vocês leve consigo
tudo aquilo que vocês vieram buscar. Que vocês saiam daqui muito melhores do que aqui adentraram. E eu já vou para o passe, porque eu preciso trabalhar. Eu preciso continuar. E que Deus nos abençoe a todos. Muito obrigada, gente. Muito obrigada.